Oi, eu sou Luiz Guilherme Guimarães em Prota e seja bem-vindo a mais um vídeo meu aqui no YouTube. Hoje eu vim falar aqui um pouquinho do que aconteceu no Salão Automotivo de Xangai, principalmente dos lançamentos que ainda vão chegar aqui no Brasil, mas que já foram apresentados lá. Então, fica aqui comigo que a gente vai ver aqui quais são os carros que vão chegar, que já foram confirmados, e algumas características, curiosidades. Vamos bater aqui um papo, sendo que não é bem um papo, mas vocês podem deixar aqui nos comentários a sua opinião, tá certo? Para você que não me conhece, eu gravo esse tipo de conteúdo tanto aqui no YouTube quanto em outras redes sociais, como o Instagram e também o TikTok. Se quiser dar uma conferida lá, eu sempre falo, aqui você me assiste deitado e lá você vai me assistir em pé, né? São outros tipos de conteúdos, mas sempre falando sobre carros, tá certo? Então, bom, bora lá. Eu reservei aqui alguns, eu não contei o certo, não sei se são 10, mas por aí. São alguns carros que foram confirmados lá no Salão de Xangai que vão chegar até aqui o Brasil, certo? De algumas marcas novas e de outras que já estão no nosso mercado. Tranquilo? Então, vamos lá. Falando primeiro da BYD, essa gigante chinesa que chegou aqui no Brasil, arrebentando tudo e literalmente mudando todo o panorama da indústria, né, automotiva aqui no país. A primeira das novidades é que o Dolphin vai ganhar uma reestilização, tá? Você já deve conhecer o Dolphin, é um carrinho. A família do Dolphin, na verdade, aqui é, contém o Dolphin Mini, o Dolphin e o Dolphin Plus. É um carrinho bem legal, pequeno, elétrico, totalmente elétrico, e super interessante na questão de custo-benefício, né? E ele lá ganhou já uma nova versão e vai chegar aqui para o Brasil. As principais mudanças no design, já daí para ver pela frente, né? Ele ganhou esses faróis escurecidos, essa nova grade frontal. Ele tá com uma carinha mais nova, mais séria, não tão fofa quanto era antes. Outras mudanças também foi em questão dos equipamentos. Agora toda a linha, porque lá também foram renovados o Dolphin Mini e o Dolphin Plus, mas ainda não tem certificando que vai vir aqui no Brasil. O Dolphin ele vai ganhar um pacote ADAS completo, então condução semi-autônoma ali, com manutenção de faixa, piloto automático adaptativo, na questão de velocidade, distância, né, do carro da frente, todo completo. Uma coisa e outra coisa que eu fui conferir é que ele vai perder, né, para quem se importava, ele vai perder a telinha rotativa da multimídia, não vai mais ficar girando, vai ficar parada. Mas além da família Dolphin, eles não foram os únicos carros da BYD que receberam uma atualização. O Song Pro também teve. Interessante. O Song, a família Song aqui no Brasil é composta pelo Song Pro, Song Plus e o Song Plus Premium, certo? E lá fora, o Song Pro, ele já ganhou uma atualização e deve vir aqui para o Brasil. Dá para perceber aí as principais mudanças, né? Aquela bocarra da grade do Song Pro, ela ficou menor, desapareceu e a lataria agora cobre mais, parece umas ondas ou uns chifrezinhos que estão assim, né, dentro da frente dele, né? Todo também os faróis receberam uma mudança, ele ganhou essa faixa metálica, bem interessante. Assim como na linha Dolphin vai ganhar todos os assistentes, né, do pacote ADAS de condução semi-autônoma e tá aí. Além disso, eu não coloquei aqui porque não foi confirmado no Brasil. Porém, o, a família Seal, lá fora, nós temos aqui tanto o Seal sedã, lá fora temos o Seal SUV. Eles também ganharam atualizações e há uma cogitação, não uma confirmação, de que venham para o Brasil também. O Seal 06, depois vocês podem dar uma procurada, tá certo? E vamos continuar aqui. Ok. Denza D5. O que é isso? A BYD ela é uma holding com várias outras marcas também.
E dentre elas nós temos a Yangwang, que vocês já devem ter aí visto o super carro e o super SUV deles, né? Fora o super sedã. Porém, eles possuem também a Denza, a Fengtianbao e só. Pois bem, esse daí é o Denza D5, que na verdade é um Fengtianbao, dá para perceber ali por causa da logo, essa logo que são os quadradinhos assim, porque a logo da Denza é um Uzinho. Eu vou colocar aqui para comparar, vocês todas as logos assim. E o que acontece? Ele está vindo aqui no Brasil com a característica, a marca, né, da Denza, sendo um Fentinbal. E olha que super interessante. É um Jeep. É um Jeepzinho. Não tão Jeepzinho, porque esse daqui vai brigar diretamente ali, em suas certas proporções, com o tanque 300 da GWM que a gente já tem aqui. Interessante, né? A família toda do Fentinbal e que vai chegar aqui, e calme lá, e eu vou falar mais detalhes. Vai chegar aqui no Brasil, ele vai ser uma família de jipes diretamente para bater de frente com os SUVs parrudos, né? Que já eram líderes aqui no mercado. Quais são esses? Toyota SW4, Chevrolet Trailblazer e a Mitsubishi Pajero Sport. Tá? E agora, óbvio, que chegou o GWM Tank 300. Daí, né? O Denza D5 vai ser justamente para entrar também nesse mercado disputadíssimo. Além dele, tá vindo o Denza B3 ou BAL 3. Aqui é porque realmente a propaganda dele lá fora é do BAL, da Fentin BAL 3. E aqui vai ganhar essa roupagem de Denza B3. O D5 já em outros mercados já era, né? Mas no nosso mercado que o B3 vai receber essa adequação. E daí, também o Jeepzinho, como eu falei, ele tem os portes de Jeep. O B3 ele possui ali um porte mais ou menos de um Bronco, né? Mais ou menos. Mais ou menos de um Bronco, quem sabe um pouco menor. E como eu disse, são carros mais focados assim no off-road, porém que são usáveis na cidade. Por enquanto, só o B3 e o D5 foram confirmados aqui para o Brasil, tá certo? Agora passando de BYD, chegando agora na GWM, ela que está investindo pesado aqui no Brasil. É, eu ouço profissionais, né, da área de jornalismo comparando, enquanto a BYD seria a Fiat dos chineses, né? Chegando aqui, lançando modelo para lá e para cá, tal, tal. A GWM está se comparando a uma Toyota ou Honda dos chineses. Por qual motivo? Eles vêm devagar, estão vindo devagar, mas lançando produto de ótima qualidade, né? E um bom exemplo disso foi o GWM Tech 300, que simplesmente em, não vou lembrar aqui agora, uma semana esgotou o estoque aqui, teve que pedir uma outra leva. Pois é, né? Não sei se foi uma ou 2 semanas, mas no período que é para vender em um mês, esgotou tão rápido. E visto esse sucesso, foi cotado para trazer aqui para o Brasil o H9. Esse H9 que justamente também vai ser concorrente aí da SW4, da Pajero, da Trailblazer, né? E ele tá aí. Olha só, esse design todo mais parrudão. Ele é maior do que o Tanque 300, tá? E são 7 lugares, tá certo? Ele tem uma aparência assim de Defender. Parece um Defender. Eu vou colocar aqui uma fotinha para vocês compararem. Parece de leve. Mas bem legal ela tá investindo nisso. E outra coisa, os carros da GWM aqui no Brasil, o que acontece? Vai ser um dos primeiros mercados que ela disponibiliza um carro 100% a combustão, que no caso é o H9, tá? Porque, em suma, ou são carros elétricos ou eletrificados, ou seja, híbridos, né?
e ela não disponibiliza, assim, os carros a combustão para outros mercados. Porém, o H9 é um desses e ele vai vir para o Brasil, né? Está confirmado. Mas não só ele, a picape Power também, tá? Tanto na versão a combustão dela, a diesel, tá certo? E na versão dela plug-in hybrid, tá? Que aqui eu vou falar mais um pouquinho. As duas imagens aí são apenas figurativas pelo seguinte. Ela tá ganhando. Ela já fez um teste aqui no Brasil, que é um teste de imagem, né? Com questão, tipo assim, para o gosto do consumidor. E o que acontece? Ela foi reprovada. Provavelmente ela vai ganhar aí um facelift, que é uma repaginada, né, na frente, na grade frontal. Pode também dar uma repaginada atrás, né, na traseira. Porém, visto, né, a GWM aprendeu muito com o que aconteceu aqui com a BYD Shark. A BYD trouxe a Shark aqui para o Brasil apenas com motorização híbrida a gasolina, né? Uma motorização bem legal, até questão de potência, quase ali, ou mais de 400 cavalos. Porém, não emplacou, né? Até porque o público agro aqui, né, e o comprador de picape média, ele é bem, digamos assim, ele é bem avesso a novas tecnologias e é necessário uma propaganda e um produto forte, né? Para realmente comprar essa briga. Pois bem, o que aconteceu? A Shark não vende tão bem assim, primeiro, porque não é a diesel, segundo, pelo fato de ter que colocar na tomada, né? E, e realmente isso vira uma preocupação. Justamente porque o mercado já está acostumado com as picapes a diesel, que é mais fácil, pela questão até dos postos de combustível, de abastecimento. Mas, então, a GWM, tendo visto, né, e aprendido com a BYD nesse cenário, ela vai estar trazendo para o Brasil tanto a versão a diesel dela, tanto a versão gasolina híbrida, né? Híbrida, plug-in, mais abastecida com a gasolina. A versão a diesel vai ter um acabamento e uma, digamos assim, uma roupagem, uma carroceria mais simples, tá? Em comparação com a plug-in, que a plug-in, aí são duas propostas. A diesel é para trabalho, enquanto a plug-in é mais para quem quer comprar o estilo de vida, um carro de passeio, muito entre aspas. Porque aqui no Brasil, se você for reparar bem, tem gente que compra picape para ser carro de passeio, né? Que é meio estranho. Bem estranho, na verdade. Mas tá aí. Tá aí para todos os tipos de consumidor, né? Já está aí. E por falar de todo tipo de consumidor, a GWM vai estar trazendo também o Way 07. Ah, por que são tantos nomes? GWM aí tem Hora, Way, tem, é, tem Power, tem Aval, e tem agora outra, né, outro nomenclatura que eu não sei se é Convergence, ou alguma coisa assim. Por que tanto? É porque a GWM atua como um guarda-chuva. São várias marcas dentro de um guarda-chuva só. Como se fosse um grupo, como a Stellantis, né? Porém, a Stellantis é mais um guarda-chuva nominalmente, né? As marcas têm mais, digamos assim, importância do que o guarda-chuva, né? A marca maior, a mãe. Porém, na GWM é o inverso. A imagem da GWM é maior do que as marcas, e aí por isso que parece, né? Que são submarcas. Então vem o Way 07. O Way 07 nada mais é, nada menos e nada mais é do que um SUV de luxo, do tamanho de uma SW4, porém focado no extremo luxo e uso urbano, né? Aí com 6 lugares, tá certo? Dois na frente, dois no meio e dois atrás. Aí com as cadeiras bem. As poltronas, né? Que são poltronas. Você fica lá bem confortável. E com todo o acabamento e melhor tecnologia que a GWM pode disponibilizar. Pois bem, vai estar trazendo aqui para o Brasil para as pessoas que não querem
Ah, não quero um tanque de qualquer forma. Não quero um tanque. Não, eu não quero andar na cidade. Não, não vou andar na cidade. Ou não vou andar no fora de estrada. Não quero sujar meu carro de lama. Ah, não quero um aval também. O aval H9 porque eu acho ele muito quadradão. E também tem cara que vai sair, que vai se jogar na lama. Tá aí a resposta. Way 07. Pois é. Provavelmente ele vai ser o carro mais caro da GWM aqui no Brasil. Por enquanto, o carro mais caro da GWM aqui no Brasil é o Tanque 300, que até então está com preço de R$ 333 mil. Não sofreu reajuste. E cá entre nós, é um preço, para a categoria do carro, é um preço imbatível. E por tudo que ele oferece. Né? Vamos passando. Leap Motor, a nova marca da Stellantis que está vindo aqui para o Brasil. Vejam só. A Leap Motor é uma marca chinesa, só que querendo expandir para outros mercados além da China, a Stellantis, que é dona da Fiat, dona da Jeep, dona da Citroën, dona da Peugeot, dona de um monte de outras marcas, né, até marcas de luxo como Maserati, Alfa Romeo, já foi dona da Ferrari, enfim, vamos lá. O que aconteceu? Ela disse o seguinte: ela vai ser responsável por todo o negócio fora da China da Leap Motor. E por isso, vendo que aqui no Brasil a Fiat não tem um mercado de carro elétrico que seja competitivo, porque se você for perceber, o que é que temos aqui da Stellantis como um todo, em questão de carro elétrico, ou híbridos, né? Nós temos da Fiat o Fastback e o Pulse híbrido, que, pois é, né? Que é, na verdade, mild hybrid, híbrido leve, né? É bem híbrido e também não impacta tanto assim na autonomia e no consumo. Também tem o 500, né? 500, elétrico, mas que não vende. E que lá no site é um modelo 2022. Citroën não tem elétrico, Peugeot tem um E 2008, tá certo? Também não vende tanto assim. Tudo por causa da questão de preço para a ligação, né? Na Jeep nós temos os 4xe, tanto o Compass 4xe e a Grand Cherokee 4xe, né, que são híbridos, mas não vendem. Então, tendo em vista tudo isso, aí que precisa, né, porque está virando uma demanda no mercado de carros elétricos ou híbridos, ela decidiu então abrigar a Leap Motor e trazê-la também aqui para o Brasil. Como ela vai trazer? Quais são os modelos? Tá aí. O primeiro deles é o B10, tá? Modelo 100% elétrico, ok? E é do tamanho de um Compass. Olha que legal. Ou seja, é um SUV legal, um acabamento legal também, na medida do possível, porque é para ser um produto barato. Então, não espere todas as áreas cobertas, né, com toque suave, materiais suaves ao toque, né, suaves ao toque. Porém, um acabamento bom, bom, não espetacular. E com tecnologias, como dá para ver ali, se você está se perguntando o que é aquela verruga em cima do carro, aquilo dali é um LiDAR, que é um sensor a laser que ele consegue, né, fazer todo o escaneamento e fazer as medições para manter o carro na faixa, para o carro não bater com o da frente, para o carro também parar na hora que ele tem que parar, quando o carro da frente para, e seguir quando o carro da frente segue também. É muito legal. Muito legal. É o sistema de ADAS mais assim, sofisticado que a Stellantis vai ter, pelo menos aqui no Brasil, até agora. Mas não é só o B10 que está confirmado. O C10 também está confirmado. E o que seria o C10? Se o B10 é o Compass elétrico, o C10 é o Commander elétrico. Pois é. Temos aí um carro do tamanho do Commander. Se eu não me engano, ele vai há configurações de 6 e 7 pessoas.
e vai vir com um preço provavelmente abaixo do Commander. Ótimo. E com todas as tecnologias, também está ali a Verruga, né? Super interessante. Coisa legal, tá vendo? Mas olha só, como eu estava falando, que aqui também são carros que estão confirmados e também carros que não podem, que possivelmente podem vir, eu decidi colocar mais um aqui que possivelmente pode chegar no Brasil, que é o B01, que nada mais é do que o sedã da Leapmotor. É um sedã de porte de Corolla, ou seja, um sedã médio. E pensando bem, a Stellantis no Brasil não tem nenhum sedã dessa categoria. Não tem, tá? Nessa categoria vai brigar aí de sedã médio Corolla, Sentra, Civic, King, da BYD, por enquanto só, eu não tô lembrado. Eu não me lembro se o Jetta entendeu? E da Stellantis, o único sedã que eles possuem é o Cronos, que é um sedã compacto, que é para bater com Virtus, com Versa, com City. Então, o B01 é realmente para suprir uma lacuna, né? Seria interessante dele vir. Há uma grande possibilidade dele vir, não foi batido o martelo, porém, seria uma ótima jogada. Agora falando, né, de coisas que já estavam confirmadas, o Chevrolet Spark é o V. Mas por que ele está aqui? A Chevrolet, ela tinha lá stand no Salão de Xangai? Não. Mas o carro que deu origem ao Spark estava lá, que é o Wuling Yep Plus, ou Baojun Yep Plus, que também é da Wuling. Aí junta tudo, se minimiza tudo e é o Wuling Yep Plus. O Spark V, pois bem, foi lá apresentado. Muitos, né, jornalistas puderam já ter um gostinho do que vai ser o carro. E aparentemente tem grande potencial, tá? Principalmente com questão de acabamento, todos os equipamentos, lista de equipamentos, tamanho, óbvio, por mais que seja elétrico e esteja um bom aproveitamento, é um carro pequeno, tá? E o porta-malas também é pequeno. Porém, tem um grande potencial. O problema vai ser o preço quando chegar aqui no Brasil, tá? Preço que aí pode variar. E como eu disse, eu já disse em um vídeo lá no Instagram. Se você me acompanha lá, você já viu esse vídeo. E também no TikTok também. Que o que acontece? No Oriente Médio, ele está sendo vendido por 128 mil reais. Tá? Isso são impostos daqui. O principal concorrente dele é a família Dolphin. Tá? E na família Dolphin nós temos ali o Dolphin Mini a partir de 115, o Dolphin por 150 e o Dolphin Plus por 180. Ele tem um porte ali mais parecido com o Dolphin, do Dolphin para o Dolphin Mini. Se ele vier com o preço de Dolphin Plus, aí o negócio vai ficar um pouco complicado. Mas não só foi ele que estava lá, não. Também estava o precursor da Captiva. Pois é, lá no salão estava também o Wuling Starlight S, alguma coisa assim, isso. E o que acontece? Ele que vai ser a base da nossa Captiva elétrica, que a Chevrolet fez toda uma propaganda, né, de que já estava trazendo eles, tanto que já veio nos navios com eles, muito legal, bem interessante, que vai vir em várias cores, várias tonalidades. Tá? E justamente, né, por esses carros serem de um projeto chinês e estarem ali recebendo todo esse rebadging, né, essa remarcação, rebranding, uma nova roupagem, né, com uma nova marca, eles provavelmente devem ser os carros elétricos mais acessíveis que a Chevrolet vai vender aqui no Brasil. Mais baratos, então, do que a Equinox EV e do que a Blazer EV. O Blazer, né? Porque SUV tem que se dizer no masculino, perdão. Mais barato que o Equinox e mais barato que o Blazer.
Pois é. Eu tenho muitas expectativas com a Captiva, eu espero que ela emplaque, mas tudo vai depender do preço que será aqui no Brasil. Mas estava lá e é bem interessante ver isso aqui. Bora passando. Por fim, para finalizar, nós temos aqui, olha que coisa interessante. A nova Amarok, já já vamos entender, e a Maxus Terron 9. O que acontece? Já foi divulgado aqui no Brasil que a Amarok, a Volkswagen, está planejando uma sucessora para a Amarok, né? Uma nova geração. Finalmente, a nova geração, né? Para quem não sabe, a Amarok que a gente tem aqui no Brasil estava na primeira geração desde esse tempo todo, mas ali mais ou menos 15 anos, sendo de primeira geração apenas com mudanças estéticas e mudanças ali pontuais no interior, tá? E aí, como uma atitude da marca, ela decidiu: não, vamos fazer agora uma mudança de vez, tá? Vai ser a segunda geração. O que aconteceu? Vamos pegar o projeto da Maxus Terron. A Maxus é uma marca da SAIC e a SAIC tem uma parceria com a Volkswagen, tá? Tem uma parceria da Volkswagen e, se eu não me engano, a Volkswagen comprou a SAIC. Se ela não comprou, ela tem uma parte, né, da SAIC. E o que acontece? Vai pegar o projeto da Maxus Terron, trazer e em 2027 vão lançar a nova Amarok sobre a plataforma da Maxus Terron. Óbvio, vai ocorrer ali toda a questão, dá para ir para ver, né, que são totalmente diferentes. Vai mudar a lataria, vai mudar a carroceria, vai ter todos os ajustes de suspensão, ajustes de motor, tudo isso que a Volkswagen faz, né? E diga-se de passagem, eu tenho minhas expectativas justamente com a Amarok, porque a que temos aqui no Brasil é legal. Motor V6, bem potente, 272 cavalos com overboost, muito legal. Porém, tá velha e tá precisando sim de uma repaginada, de uma nova geração. E quem sabe com essa nova geração ela agora aguente, né? Não seja mais apenas um canhão em estrada e que dá problema, que esse é o estereótipo, esse que é o preconceito, e que ela possa ser usada como uma caminhonete de verdade, né? Caminhonete não, uma picape média de verdade, colocar para a terra, né? Coisa que muitos donos não fazem, né? E também não recomendam porque ela não aguenta. Mas sem criar aqui, né, discussão, tá bom? Eu gosto bastante. Se ela começar a aguentar terra, como eu planejo andar em estrada de terra, eu adoraria, sim, uma Amarok dessa, né? Se ela se provar capaz. Por mais que eu acho que provavelmente a Volkswagen queira manter ela no nicho que ela tá, uma picape urbana, só que grande. Mas não para por aí a novidade, não para por aí tudo. O buraco que está mais embaixo é o seguinte: a Maxus, a SAIC decidiu o seguinte, ó, enquanto a Amarok não vai ser vendida aqui, eu vou trazer a Terron e vou vender aqui sobre Maxus. Porque a Terron já está pronta. Então, de agora 2025, 2026, tá quase aí certo, basta saber quando vai chegar. A SAIC vai estar vendendo aqui a Maxus Terron, pois é, para ganhar o mercado antes da nova Amarok. Ah, já vai dar pra gente ter um gostinho, né? Ou um gostinho de como é que vai ser essa nova Amarok com os ajustes da Volkswagen, né? Eu acho muito interessante. E pessoal, esse daqui é o fim do vídeo. Teve outros carros que podem ser lançados aqui no Brasil, mas esses daqui são os principais, tá? Eu poderia ter citado aqui tanto da GWM, que eles vão trazer o tanque 400 e o 700, porém, né, ainda não foi confirmado, não houve uma, né, não há ainda uma imposição maior, né, tanto que os mais certos mesmo é o H9, ali as versões da Power, são também o i07, pois é. Assim como da Leapmotor, que tem outros carros lá também bem interessantes, o C16. Eu coloquei o B01 aí de ousado, mas que ele pode vir aqui no Brasil. Tem uma marca bem interessante
que lá na China se chama FAO, que eu acabei produzindo FO. Eu vou mostrar aqui a foto e uns carros que podem trazer aqui para o Brasil, que são bem interessantes. Que são de duas marcas, que é da Bestune e da Hongxi, né? São carros bem tradicionais. A FO é uma das marcas maiores lá da China, né? Se não a maior. E que são carros bem tradicionais. Tanto que esse Hongxi, a Hongxi ela faz carros diretamente para a presidência, né, da China, que é bem interessante. Fora outros carros que vão vir aqui para o Brasil e outras marcas chinesas, né, como a MG, a Morris Garage, né, que é uma marca principalmente inglesa, que depois foi comprada por um grupo chinês, foi comprada pela SAIC, né, e que vai estar trazendo aqui para o Brasil alguns carros bem interessantes, como o MG4, MG é a marca, perdão, o MG4, o MG Cyberster, né, o Cyberster, e entre outros, né? Vai estar passando aí na tela de vocês, eu espero que já tenha passado. Fora a GAC, que também está vindo para o Brasil, que é bem interessante ela, né? E que já fez aqui aparição até aqui, perto da minha cidade, né, Salvador, que fez aqui do Ion Y, que é a van deles, né? E muito interessante, muito legal. Vai ver o Ion UT e outros, né, da GAC, que eu espero muito que venham, mas eu não coloquei aqui no vídeo de forma assim direta, porque faltava, né, mais assim, confirmações. Mas eu espero que todos se confirmem e que venham, tá? Assim como outros carros que lá também foram confirmados, como, por exemplo, o Ford Territory, só que dessa vez plug-in, né? Dessa vez você vai conseguir colocar ele na tomada para ter uma maior autonomia e também abastecer com gasolina. Fora aí outros tantos lançamentos, e que provavelmente não vão chegar aqui, mas é que eu gostaria muito que chegassem, como os carros da Xiaomi, né? Olha, eu até tinha me esquecido aqui, a Caoa Sherry, ela também desenvolveu uma picape lá, a Hila, que provavelmente deve vir ao Brasil, provavelmente não, pode ser que venha ao Brasil, e para isso que eu não coloquei ao Modi Jayco, né, que estreou aqui no Brasil recentemente com o Omoda 5E5 e o Jayco J7, Jayco 7, isso, né? O Jayco 7 sendo com duas versões, uma Heavy e P-Heavy, tá? São bem interessantes. Não, Heavy P-Heavy não. A versão Prestige e Luxury. São duas versões diferentes, mas de um carro híbrido. E que ela já confirmou de que vai trazer para o Brasil o Omoda 3, que na verdade é o C3, que deve chegar em 2027. E que vai custar ali em torno de 150 mil. Fora outros lançamentos, porém, esses aqui são os mais relevantes, mais importantes. E eu espero também poder trazer outros vídeos, trazendo outras notícias e mais informações para vocês, tá? Se vier mais informações, mais embasamento, eu vou estar aqui fazendo um vídeo e trazendo tudo isso para vocês, tá certo? Muito obrigado se você acompanhou até aqui, tá certo? Deixem seu comentário colocando suas opiniões, que eu quero ler, eu quero saber o que, é que vocês estão achando disso, tá? Como vocês veem essas marcas chegando aqui no Brasil e os produtos, né? Parecem ser bem legais e de ótima qualidade. Por favor, deixe seu like aqui para saber se eu estou fazendo um ótimo trabalho, um bom trabalho, né? Compartilha, se inscreve aqui no canal e também me segue tanto lá no TikTok e me segue também lá no Instagram. Então, faz tudo aí. Se inscreve aqui no YouTube, me segue lá no TikTok e me segue lá no Instagram. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e até a próxima. Valeu!